Bom dia, pois que é sempre dia no coração de quem ama. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública transmitida de forma online no canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje, a nossa convidada é a companheira Ruth Ernestina, que vai falar sobre a porta estreita. A palestra da nossa companheira Ruth foi gravada com antecedência e será transmitida para a gente, foi enviada e será transmitida para a gente agora. Para a gente iniciar a nossa palestra, nós vamos primeiramente ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, que a gente tem sempre o costume, né, antes das nossas palestras. Nós estamos agora na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 1, no tema Progressão dos Mundos. Então, a pergunta 114. Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos responderam: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, nós, como todos os espíritos que habitam a Terra, estamos num constante processo de evolução, passando de ordens de evolução até buscarmos e alcançarmos a perfeição, que é o nosso objetivo. A gente vai cantar uma música, então, para fazer a prece. Se alguém te faz chorar, é instante de servir, deixa a mágoa e perdoa, para o bem poder florir. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que esteja conosco nessa manhã, nos amparando e nos protegendo. Que a nossa companheira Ruth, nas suas palavras, possa conseguir tocar nossos corações e fazermos refletir sobre o Evangelho de uma forma simples e contagiante. Obrigado e que assim seja. Então, nesse instante agora, vamos ficar com a nossa companheira Ruth, com o tema da palestra de hoje, A Porta Estreita. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Este tema é bastante oportuno, a porta estreita, devido a esse momento de estreiteza em que estamos vivendo. Crises na saúde por causa desta pandemia do coronavírus, crise financeira, crise política, crises e mais crises que geram angústias, que geram inquietações, ansiedades, enfermidades de toda ordem. É realmente um tema bastante atual. Aliás, todos os temas abordados por Jesus são bastante atuais. Parece que é como se ele estivesse falando agora para nós. E Jesus, como um extraordinário pedagogo que passou pela terra, ele buscava várias formas de transmitir os seus ensinamentos. E uma dessas formas eram as parábolas, onde ele comparava elementos do dia a dia daquela gente para melhor explicar os seus ensinamentos. Então, quais eram os elementos que faziam parte do cotidiano daquela gente? Eram redes, pescas, montanhas, montes, espigas. E Jesus, então, ele fazia comparação entre as questões materiais e as questões espirituais para favorecer o nosso entendimento.
E naquela época, as cidades, elas eram edificadas no alto, em terrenos montanhosos, e após serem edificadas, eram construídas em torno delas as muralhas, que tinham a finalidade de proteger os habitantes de ataques de animais ferozes, de ataque dos inimigos. E a cidade de Jerusalém, construída também em terreno montanhoso, ela tinha a muralha que tinha 12 portas. Essas portas, elas eram colocadas nas muralhas. E interessante, quando ao pôr do sol, todos os dias essas portas eram fechadas. Então, aquele viajante que estivesse fora da cidade, ele tinha que retornar antes do escurecer, antes que a porta se fechasse, que as portas, né, se fechassem. E então foi aí que Jesus percebe a questão da subida. Imagina a dificuldade daqueles viajantes, cansados já da viagem, estavam em outras regiões, e terem que chegar na cidade antes do escurecer, atravessar aquele caminho cheio de pedregulhos, aquele caminho árduo, íngreme, e adentrar a cidade antes do anoitecer. Então Jesus busca comparação com a porta, dizendo: entrai pela porta estreita, larga é a porta da perdição. Então Jesus, ele faz a comparação, ele utiliza aquela subida, aquela dificuldade daquele viajante com aquele que não tinha, não tem que fazer esforço nenhum. E aí a porta larga é exatamente, nos dizeres de Jesus, a porta que não exige de nós nenhum sacrifício. É a porta que nos leva à perdição, porque é a porta larga, é a porta das facilidades, é a porta da ociosidade, é a porta do desculpismo. E hoje, se nós analisarmos o momento que nós estamos vivendo, muitos estão procurando, optando por essa porta larga. Basta a gente analisar aqueles que estão querendo tirar proveito da situação. Por exemplo, a gente vê criaturas por aí querendo vender grãos, sementes milagrosas que cura a Covid-19, máscara invisível. Olha que ponto nós chegamos, vender máscara invisível para que evita a contaminação pelo coronavírus. Isso sem contar, né, alguns políticos que se apossam da verba pública. Então, são aqueles que estão optando pela porta larga, pela porta das facilidades. Infelizmente, muitos de nós ainda não atentamos para a finalidade deste momento. A pandemia, ela assola o planeta. Ela chegou em todos os quadrantes da Terra e ela convida a humanidade inteira a fazer uma reflexão, a fazer uma retomada de rumo. Ela nos convida a uma pausa para que possamos acertar o passo. E nós temos que buscar entender o que há por trás deste acontecimento, que com certeza tem a finalidade de nos modificar, tem a finalidade de nos fazer mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, de nos relacionarmos principalmente com os nossos familiares.
Hoje nós não temos mais aglomerações, não temos passeios, shoppings, eventos, festas. A única coisa que nos resta hoje é o refúgio familiar. E esse refúgio familiar imposto pela pandemia, ele tem um significado importante no nosso crescimento espiritual. Esse refúgio familiar, ele não veio para nos ensinar a suportar os nossos familiares, porque nós não temos obrigação nenhuma de suportar os nossos familiares. Nós não estamos reencarnados com esta finalidade de suportar os nossos familiares. Nós temos que amá-los, nós temos que compreendê-los, nós temos que sentir o quanto eles são importantes na nossa vida. Então, mais do que nunca, esse refúgio familiar nos imposto pela pandemia nos leva a entender que é preciso investir na nossa família. Não é investir contra a família como nós temos feito comumente, onde na hora que aparece a menor contrariedade, a gente passa do enfim sós para no fim só. Este é o momento que precisamos dedicar com mais afinco para transformar o nosso lar em um ambiente de paz. Todos nós necessitamos de afeto. Quem aqui que não precisa? Quem de nós que não precisa, que não necessita da doçura de um afago? Todos. O carinho, o afeto, se não é alimento para o corpo, é alimento para a alma, é alimento para o coração. E não tem desculpa, eu não tenho afetividade com o meu familiar por causa disso ou daquilo. Não, porque o afeto ele não custa nada. O afeto, ele não depende de bateria. O afeto, ele não consome energia. Então, não vai acrescentar nenhum valor na nossa conta de luz. O afeto, ele não é poluente. Ele é completamente retornável. Nós damos afetos e recebemos afetos. Ele não engorda. Olha que maravilha, não engorda e ajuda no sistema imunológico. Hoje, nesse momento, o que mais nós precisamos é de fortalecer o nosso sistema imunológico. A gente precisa de usar máscaras, nós precisamos de usar o álcool em gel, precisamos das medidas de higiene, lavar as mãos constantemente. Tudo isso é importante, nós precisamos de seguir, porque precisamos de respeitar e cuidar do nosso corpo, mas fortalecer o sistema imunológico é essencial. Então, além de todos esses benefícios, o afeto também cura depressão. É no afago, é no abraço, é no olho que nós vamos sentir os vazios que os nossos familiares trazem desta vida e de outras vidas também. O afeto, ele é calmante, ele é rejuvenescedor. O afeto não tem efeitos colaterais, porque ele é 100% natural. E para utilizá-lo, nós só precisamos de uma coisa que Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele nos alertou: combater a dureza do nosso coração. Combater a dureza do nosso coração. Está aí uma porta estreita à nossa frente, porque não é fácil. Combater a dureza do nosso coração. E para isso, o primeiro passo
é aprender a ser feliz a partir das coisas simples. E as crianças, elas foram tomadas como exemplo nessa questão da simplicidade, da pureza de coração. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. Aprender a ser feliz a partir das coisas simples, da simplicidade. Como aquela senhora de 80 anos, que ela chegou no doutor e disse para ele: doutor, hoje eu almocei arroz, feijão, couve e ovo frito. Olha aí, um prato que em muitos lares, em muitas famílias, pode gerar desconforto, desentendimento, briga, irritação. E ela então continuou: doutor, eu estava com tanta fome que eu quase esqueci de agradecer a Deus por aquele alimento. Então, eu agradeci ao agricultor que semeou o grão de arroz e vi aquele grão crescendo e se transformando e formando os cachos. Imaginei o feijão dando vagem e essas vagens secando ao sol para serem debulhadas. Eu louvei o chacareiro que plantou e cuidou da couve. Até a galinha que botou o ovo eu abençoei. E eu estava com tanta fome, meu estômago roncava, doutor. Mas eu ainda olhei para Deus e disse: Senhor, muito obrigado por este alimento que o Senhor permitiu que durante meses o universo preparasse para mim. O Senhor é muito bom. Muito obrigada, Senhor. Doutor, eu duvido que alguém coma uma comida mais gostosa do que a minha. Aprender a ser feliz a partir das coisas simples. Ser feliz a partir das coisas pequenas, a partir das coisas simples. Aprender a ter prazer na vida. Aprender a agradecer tudo que conspira a nosso favor. Deus colocou para nós neste planeta uma natureza maravilhosa, plantas, animais, rios, mares, lagos, um sol maravilhoso, o céu estrelado, tudo de graça, tudo incluído no preço da passagem, para que nós tivéssemos prazer em viver. E nós, muitas vezes, somos tão infelizes porque não sabemos valorizar esses detalhes da vida. Nós somos, às vezes, como um trator, que só sentimos o impacto das pedras grandes. Aprender a ser feliz a partir das pequenas coisas, das coisas simples. Combater a dureza do nosso coração. Porta estreita, que é a subida pelo terreno montanhoso, cheio de pedregulhos, árduo para chegar a Jerusalém antes do sol. A porta estreita é a porta da luta, do esforço, do autoencontro que nos leva a seguir Jesus. A porta estreita é a porta que aperta. E é ela que devemos escolher, porque quem escolhe somos nós. Somos nós que escolhemos a porta. Não é Deus, não é a espiritualidade superior, não é Jesus. Somos nós. E sem dúvida estamos diante das portas mencionadas por Jesus. E o caminho está estreitando. E nós temos que fazer uma escolha.
E uma coisa é certa, tudo vai passar, tudo passa, mas nós não voltaremos a ser os mesmos, nós não seremos mais os mesmos e nem poderemos ser, porque nós não podemos voltar à insensibilidade de achar que o que acontece lá na China não tem nada a ver conosco, porque nós somos irmãos. Tudo o que acontece com um afeta os outros. Então, nós não podemos mais voltar ao campo do egoísmo, ao campo do orgulho, não podemos mais voltar ao campo da prepotência, da vaidade. Então, jamais voltaremos a ser o que éramos, porque estamos renovando. O momento, sem dúvida, é de sacrifício. É o momento de regenerarmos. Se nós queremos um planeta regenerado, nós não podemos partir deste mundo sem regenerar. E é um momento de sacrifício, mas também de fé, de esperança, de certeza de que a curva da ascensão espiritual também está subindo. E o que vai acontecer conosco é somente aquilo que está nos planos de Deus, nosso Pai. E o que está nos planos de Deus, nosso Pai, é sempre baseado e fortalecido pelo amor. Que tenhamos fé e certeza de um futuro melhor, de um futuro brilhante, de dias melhores. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Primeiramente, vamos agradecer a nossa companheira Ruth pelas palavras, pela disponibilidade de gravar a palestra e nos enviar para que seja transmitida em nosso canal. Vamos pedir a todos nesse momento que prepare um copo com água para realizarmos a fluidificação das águas e durante a prece a espiritualidade vai estar conosco, nos transmitindo as energias necessárias para essa fluidificação. Então, enquanto você se prepara um copo, eu vou tocar uma música para a gente finalizar. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Então vamos nesse instante fechar nossos olhos, pedir a Deus que nos proteja nessa manhã, nesse domingo, que toda a nossa família possa ser protegida. Vamos pedir o amparo da espiritualidade para a nossa casa espírita, Grupo Espírita Seareiros do Bem. Vamos mentalizar as instalações físicas da nossa casa, que a espiritualidade, juntamente com os nossos pensamentos, tenham força para renovar as energias da nossa casa, fortalecer a cúpula magnética e assim auxiliar todos os trabalhos que estão sendo realizados de forma online ou de forma presencial à distância em atendimentos através dos grupos de assistência da casa. Vamos pedir que a espiritualidade nos fortaleça nessa manhã, que fluidifique
as águas, nos transmitindo as energias necessárias para nosso restabelecimento físico e espiritual. Que assim seja. Então, gostaríamos de pedir a todos que ajudem a divulgar alguns avisos. Primeiramente, que a nossa casa está mantendo as palestras públicas, tanto às segundas-feiras às 19h30, quanto aos domingos às 9 horas da manhã. A nossa casa também está iniciando agora um tratamento espiritual à distância. Quem tiver interesse, entre em contato, né, com a Flávia, que é a coordenadora do trabalho de atendimento fraterno, que ela vai dar todo o encaminhamento para os atendimentos e para os tratamentos que estão sendo realizados na nossa casa à distância. Tá? Então vamos pedir novamente a todos as vibrações positivas para a nossa companheira Ruth, que esteve conosco nessa manhã nos transmitindo essas maravilhosas palavras. Obrigado a todos e uma ótima semana e até amanhã às 19h30.